Bom, pessoal, vamos finalizar então a nossa revisão de hoje, falando aí dos setores de parasitologia e urinálise. Pessoal, o setor de urinálise, como o próprio nome diz, está intimamente relacionado à amostra de urina. Então, pessoal, o que faz o setor de urinálise, né? Ele faz a análise da urina com fins de diagnóstico ou prognóstico, né, que é o acompanhamento de estados fisiológicos ou patológicos, sejam eles associados a doenças, a infecções e etc. Tá? Esses exames ainda estão relacionados à avaliação da função renal, como demonstra a nossa figurinha, a determinação de patologias, ou seja, de doenças do trato urinário em geral, glomerular e tubular renal, e também no auxílio ao diagnóstico de alterações fisiológicas e metabólicas de outros sistemas. Lembrando que os sistemas, obviamente, estão interligados. Então, muitos exames, eles também estão relacionados na clínica laboratorial. Pessoal, então, qual seria a amostra biológica analisada neste setor? A urina. Quais são os exames realizados? Pessoal, é feito então um exame que é denominado elemento anormal do sedimento, ou melhor, elementos anormais do sedimento. O exame de urina tipo 1 ou EAS, tá? Neste exame, pessoal, são avaliados fatores físicos, ou seja, parâmetros físicos, quais são? Volume, aspecto, cor e etc. Pessoal, a cor da urina, por exemplo, ela diz muito mais do que a gente imagina. Aqui nessa figurinha, a título de curiosidade, nós podemos entender o que a cor do nosso xixi diz a respeito da nossa saúde. Ela varia aí do transparente, quando nós estamos ingerindo uma alta quantidade de água, né? Por exemplo, pacientes diabéticos têm muito mais sede, né? Ingerem uma quantidade de água mais significativa. Por exemplo, uma urina com uma espuma, pode ser um excesso aí de algum óleo, de alguma gordura. Nós temos aí também uma urina avermelhada, que pode estar relacionada a infecções ou mesmo à alimentação, entre outros fatores. Pessoal, o exame do tipo 1, a urina do tipo 1, que significa elementos anormais do sedimento, também faz exames químicos da urina, que vão avaliar parâmetros específicos, como o pH, que é o potencial hidrogeniônico, se a urina está mais ácida, mais alcalina, mais neutra, as proteínas, os redutores e outros. A urina normalmente tem um pH aí de 6, que é levemente ácido, né? Comparado, por exemplo, a uma situação de neutralidade, que é o 7. Então, pessoal, é utilizada uma fitinha reativa. Essa fitinha aí demonstrada. Essa fitinha, ela tem diferentes aspectos, diferentes padrões que são analisados, diferentes parâmetros, melhor dizendo. Quais são eles? Todos esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Densidade, leucócitos, nitrito, associado à infecção bacteriana, pH, presença de sangue, proteína, glicose, ácido ascórbico, corpos cetônicos, urobilinogênio e bilirrubina, tá? Todos esses parâmetros são avaliados pela utilização da fitinha reativa, que pode ser tanto analisada conforme essas ilustrações que já vem no rótulo, ou através de uma maquininha que faz a leitura da coloração da fibra, tá? Pessoal, é feito também a análise microscópica do sedimento, tá? Então, como que é feito? A urina é transferida para um frasco, submetida a centrifugação e é analisado só o sedimento, porque a urina, pessoal, quando ela centrifuga, forma um pequeno pelletzinho, que é a mesma coisa que um sedimento branquinho, que aí que a gente tem o concentrado, né, do sedimento, onde a gente vai observar normalmente, em condições normais, alguns cristais, algumas hemácias e eventualmente alguns leucócitos. Poucos, pessoal, algumas urinas nem apresentam isso, tá? Os cristais é os que são mais comuns, algumas células, uma coisa ou outra. Agora,
Quando eu tenho uma condição patológica, eu tenho excesso de hemácias, tá? Eu tenho excesso de leucócitos que podem estar indicando infecção, eu tenho bactéria, eu tenho leveduras que podem estar aí associadas à candidíase, eu posso ter parasitas como tricomonas, eu posso ter cristais de diferentes aspectos, células, então cada um vai estar associado a uma função específica, a uma patologia, a uma condição fisiológica, tá? E o setor de parasitologia, pessoal, é o setor que vai analisar principalmente as fezes, mas só as fezes? Não, existem alguns parasitas que são encontrados na circulação sanguínea, então alguns exames utilizam sangue. Pessoal, o setor de parasitologia pesquisa a presença de vermes e alguns protozoários nas fezes e sangue. Sangue, somente protozoários. Fezes, pode ser ou protozoário ou verme, tá? Fiquem atentos a isso. O que é parasitologia? Uma ciência que estuda o parasitismo, uma relação entre um organismo parasita que vive em associação com um outro organismo chamado de hospedeiro, no qual o parasita, como o próprio nome diz, retira aí meios para a sua sobrevivência, causando prejuízo ao seu hospedeiro, tá? Bom, pessoal, quais são as amostras analisadas pelo setor de parasitologia? O que nos vem à mente de forma imediata são as fezes, e de fato, são amostras principais que são analisadas nesse setor, mas também o sangue, tá? Não se esqueçam aí do sangue. Qual o principal exame realizado? É o conhecido exame parasitológico de fezes, tá certo? Que é uma análise laboratorial feita a partir de amostras de fezes. Ele faz, inclusive, parte da rotina de muitas solicitações de exame. Quando o médico ele quer fazer um exame de rotina, né, o paciente quer fazer um check-up, está incluso aí normalmente o exame parasitológico de fezes, que consiste basicamente na coleta de uma amostra de fezes ou a coleta de amostras de 3 dias consecutivos, porque muitas vezes alguns parasitas eles não aparecem imediatamente na primeira amostra. Então, o médico já solicita logo 3 coletas, entenderam? Para aumentar a probabilidade de encontrar, tá bom? E eles vão ser, então, as fezes serão, então, analisadas em busca de elementos que comprovem a existência de parasitas, sejam eles vermes, adultos, ovos, cistos ou mesmo protozoários em diferentes estágios do seu ciclo de vida. Pessoal, então o exame parasitológico de fezes, como eu disse para vocês, parte de uma ou mais amostras biológicas, né? Uma ou mais amostras de fezes, perdão. E em alguns casos o médico pode até pedir que as coletas sejam feitas em 3 dias subsequentes, dias diferentes. Existem vários métodos laboratoriais para detecção, né, de protozoários, vermes, que são específicos até para cada tipo de verme, para cada estágio de desenvolvimento. Alguns facilitam a visualização de cistos, outros de ovos, outros de vermes adultos. Mas o mais comum realizado na rotina, até gostaria de frisar aqui para vocês, porque talvez na aula mesmo que eu dei sobre isso tenha ficado aí um pouco confuso. O mais comum é a sedimentação espontânea. Eu tinha dado como exemplo um outro método, que é o método de Faust, mas o mais comum mesmo, pessoal, é o método da sedimentação espontânea, que consiste basicamente no seguinte, também chamado de método de Hoffman. Como que ele é feito? As fezes, então, são coletadas no potinho, são transferidas, né, para um cálice aí de vidro com água destilada. São homogeneizadas, ou seja, misturadas com um bastão de vidro, e aí depois elas são deixadas sedimentar espontaneamente. Depois, com o auxílio de um canudo, por exemplo, nós pegamos aí, fazemos o seguinte, fazemos uma pressão aqui no canudo em cima, mergulhamos aqui o nosso canudo lá no fundo, não dá pra ver porque eu não tô mergulhando, mas dá pra
mas a ideia é que mergulhe lá no fundo. Tiro uma gotinha e transfiro, então, para a minha lâmina. Vamos supor que aqui tem uma lâmina, né? E aí faço a análise a fresco das fezes. Esse é o exame parasitológico de fezes. Se o médico suspeita especificamente de algum parasita, ele pode até sugerir alguma técnica, mas normalmente não é sugerido, é feito só a solicitação do EPF, exame parasitológico de fezes, que é feito dessa maneira. Outros exames, exame parasitológico do sangue. Mas por quê? Existem alguns protozoários que eles vivem em algum estágio do seu desenvolvimento na circulação sanguínea, como por exemplo aí o Trypanosoma cruzi aqui juntamente com as hemácias, tá? Aqui também tem Trypanosoma cruzi, aqui também, aqui as hemácias aglomeradinhas. Outros, o Plasmodium, aqui nós temos um Plasmodium intracelular, né? Mostrando aqui para vocês dentro da hemácia. E aí que é mostrado para vocês como que é feita, então, a coleta deste sangue, que pode ser inclusive feita também de forma rápida, né? Quando eu quero fazer um teste rápido, não exatamente daquela forma como eu falei para vocês, né? Mas é possível também colocar o sangue direto na lâmina para fazer o esfregaço sanguíneo, corar e observar. Também as microfilárias, que são detectadas pelo método aí da gota espessa. Bom, pessoal, eu acho que tinha outro slide aqui, mas eu tirei, que era para falar da análise do sangue oculto nas fezes, tá? Mas vocês podem ver na aula original, né? Aqui na revisão eu não trouxe para não ficar muito carregado de conteúdo. E agora nós vamos falar por fim de outros setores, né? Resumidamente, aí o setor de expurgo, que seria a lavagem das vidrarias que são utilizadas na prática, né? E o setor de esterilização. Então, primeiramente é retirado a sujeira mais grossa, vamos dizer assim, né? É feita a descontaminação e depois se parte então por um processo de esterilização para a eliminação de qualquer micro-organismo, qualquer tipo de vida possível, tá? Que pode ser feito principalmente por meios físicos, como por exemplo aí no caso da autoclave, tá certo, pessoal? Então, eu acho que em relação a essa parte seria isso, né, dos setores de análises clínicas. Como eu disse para vocês, esses são os principais, não são todos que são encontrados no laboratório de análises clínicas. Existem alguns laboratórios menores que enviam amostras para laboratórios maiores, que são chamados laboratórios de apoio. Existem laboratórios muito maiores que têm outros setores, como por exemplo o setor de genética, de paternidade, de toxicologia. Então podem ter mais setores ou menos setores, esses são os mais comumente encontrados, tá bom? Então seria isso, pessoal, muito obrigado, até mais tarde na nossa live. Muito obrigada.